Beleza, galera? Hoje é dia 19 de maio de 2020 e o vídeo de hoje é a resenha deste livro aqui, A Bíblia e seus Intérpretes, uma breve história da interpretação, escrito pelo reverendo Augustus Nicodemos Lopes. Para quem não sabe, o reverendo Augustus ele é mestre em Novo Testamento e doutor em interpretação bíblica, que é o tema deste livro aqui. Antes de falarmos a respeito dele, eu quero dar um recado. Aqui no canal eu tenho diversas playlists, então diversos assuntos são tratados aqui. E tem a playlist de resenha de livros, e ali eu coloco todos os livros que eu porventura leia. Agora tem uma playlist também chamada Vida de Seminarista. Então, todos os livros que são pedidos à leitura no seminário, eu vou colocar nessas duas playlists. Então esse caso é um deles, né? Esse aqui foi pedido na matéria de Hermenêutica 1, que nós estamos fazendo no seminário. Então ele vai estar na playlist de Vida de Seminarista e também na de livros. Quando eu ler algum outro livro que não esteja, pior que todos aqui foram pedidos pelo seminário. Se eu tiver lendo algum livro que não foi pedido pelo seminário, esse aqui. Vamos supor, tá na lista aqui para daqui a pouco eu ler, A Arte de Pregar. Esse aqui não foi pedido pelo seminário, mas eu pretendo ler. Então, quando eu terminar, eu vou fazer a resenha e postar na playlist de resenha de livros, beleza? Só para organizar aí, para você não ficar perdido na hora que você for assistir. Então vamos lá. O livro ele trata do quê? Como o nome já diz, interpretação bíblica. Ele vai fazer um panorama histórico da interpretação, como foram feitas as interpretações bíblicas desde lá do Antigo Testamento até nos dias de hoje. Então ele vai falar lá, Moisés escreveu o Pentateuco, certo? Os 5 primeiros livros da Bíblia. A partir dali, os próximos escritores já tiveram que fazer a hermenêutica, ou seja, a interpretação dos escritos de Moisés para fazer os seus escritos. E assim foi indo. Depois nós temos o período dos rabinos, no período intertestamentário, né, do término do Antigo Testamento para o início do Novo Testamento. Então nós tivemos depois os intérpretes do Novo Testamento. Ele vai falar a respeito disso, como que eles interpretavam o Antigo, que método, o que eles usavam para fazer essa interpretação. Vai falar ainda do período intertestamentário de Filo de Alexandria, de Joséfo, como que eles utilizavam, como que eles faziam, que métodos eles utilizavam. Depois ele vai falar da escolástica, vai falar da escola de Antioquia, escola de Alexandria, vai falar os erros hermenêuticos que ocorriam lá, da mesma forma como ocorrem hoje. Depois ele fala dos reformadores, dos modernos, da modernidade, depois fala sobre os pós-modernos e tudo mais, e termina nos pós-modernos, que é o atual momento em que vivemos. Depois ele faz uma conclusão. Primeiro, a disposição do livro eu achei muito interessante. Por quê? Cada capítulo, o pastor Augustus ele traz uma introdução, depois ele desenvolve o assunto e termina com uma conclusão. É diferente de alguns livros que você vai no toque de caixa, né? vai no embalo aqui. O dele não. Cada capítulo ele vai fazendo isso. E é interessante observar como o pastor Augustus ele tem livros que são muito tranquilo a leitura e tem outros que são um pouco mais complicados. Esse é um desses. Esse é um livro mais técnico, na minha opinião. Tem uns capítulos aqui cabeludos, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 14, que eu já vou falar um pouco mais a respeito dele. Na disciplina de hermenêutica do seminário, o professor passou esse livro para nós e esse, Introdução à Hermenêutica Bíblica. E é bem interessante porque parece que a leitura desse aqui é até mais tranquila e ele joga muita luz do pastor Augustus. O pastor Augustus Nicodemos, alguns capítulos, ele parte do pressuposto que você já tem alguma noção a respeito daquilo ali. Vai ficar mais claro na hora que eu começar a explicar para vocês. A partir daqui a pouquinho aqui, agora, a partir de agora. Deixa eu só falar o sumário, que eu gosto de falar o sumário, porque às vezes as pessoas querem saber do que realmente trata o livro. Então, deixa eu falar aqui rapidamente. Ele começa falando a respeito da necessidade da interpretação bíblica. Logo no primeiro capítulo ele vai falar que não existe leitura e entendimento de um texto sem que haja interpretação. Às vezes você ouve o nome hermenêutica e fica até meio assustado, mas a hermenêutica nada mais é do que a interpretação de um texto. Você faz hermenêutica todo dia. Se você lê um e-mail, se você lê uma carta, se você lê um outdoor, você está lendo e está interpretando o que quer dizer aquilo ali. Você já está fazendo uma hermenêutica. Então, na parte 1, ele fala sobre a necessidade da interpretação da Bíblia. Depois,
No capítulo 1 ele fala sobre os autores do Antigo Testamento. No capítulo 2, os rabinos do Antigo Israel. Esse capítulo eu tive um pouco de dificuldade, principalmente quando ele falou a respeito de Talmud, do Midrash, do Peshat, algumas coisas assim. Eu tive um pouco de dificuldade. Depois pula para o capítulo 3, ele fala da comunidade do Mar Morto. Capítulo 4 fala sobre Filo de Alexandria. No capítulo 5 sobre Flávio Josefo. Depois no capítulo 6 sobre os autores do Novo Testamento. No capítulo 7 ele fala sobre os alexandrinos e antioquianos. No capítulo 8 sobre os pais latinos. No capítulo 9 os intérpretes da Idade Média. No capítulo 10 os reformadores. No capítulo 11 escolásticos e puritanos. No capítulo 12 a interpretação das escrituras na modernidade. No capítulo 13 a chegada da pós-modernidade na interpretação bíblica. Capítulo 14, as vertentes formadoras dos intérpretes pós-modernos. Esse capítulo eu tive um pouco de dificuldade também. Ele fala sobre a vertente teológica, psicológica. Depois ele fala sobre a vertente exegética, teológica, linguística, filosófica, que eu dei umas trupicadas aqui. No capítulo 15 ele fala sobre os intérpretes da Bíblia na pós-modernidade. E no capítulo 16, que é o último, os desafios atuais aos intérpretes da Bíblia. Depois tem a conclusão, por fim um apêndice que não foi escrito por ele, foi outro autor, um pastor presbiteriano de Recife, falando a respeito de linguística. O livro inteiro vai falando sobre isso e dos alertas importantes que ele faz é o seguinte. Primeiro, para você interpretar a Bíblia, você tem que levar em conta o sentido literal dela. Ele vai apoiar um método gramático histórico. Ou seja, você tem que levar em conta o sentido literal e você tem que levar em conta o que o autor do texto quis dizer. Então você vai analisar em que situação que ele falou, para quem ele falou, o porquê que ele falou, para você conseguir pegar o sentido que foi dito lá e aplicar para os dias de hoje. Por que eu falo isso? Porque tem uma diferença entre você fazer essa interpretação literal e uma interpretação alegórica. A interpretação alegórica é quando a pessoa viaja. Ela lê lá, ela fala que o sentido tem um sentido obscuro no que está escrito ali, na passagem bíblica, e aí você começa a viajar. Por exemplo, quem fez isso? O Filo de Alexandria. Vou te dar só um exemplo aí. Lá no início da Bíblia nós temos a passagem sobre a criação do mundo e a queda e tudo mais. E aqui ele vai falar o seguinte, ó. A criação, ele interpretando Gênesis 2, de 8 a 14. A criação do Jardim do Éden. Lá na Bíblia vai falar que tem o rio Gion e tal. E ele fala assim, que o rio Gion, que está descrito na Bíblia, significa coragem. E circunda a terra de Cuxi, que significa humilhação. O sentido alegórico é que a coragem dá demonstrações de bravura diante da covardia. Então, de onde que ele tirou isso aqui? Da cabeça dele. Então, não tem fundamento nenhum para ele falar isso que ele falou. Por exemplo, outro exemplo aqui, a criação e queda do homem. Filo considera fábula a narrativa da criação da mulher da costela de Adão, após o mesmo haver adormecido. Ele rejeita a interpretação literal da passagem. O sentido verdadeiro, segundo ele, é que Deus tomou o poder dos sentidos externos, Eva, e o conduziu à mente, que é o Adão. Esse poder é sempre ameaçado pelo prazer, que é a serpente. A promessa messiânica, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, é interpretada como Deus dizendo ao prazer, que é a serpente, que a mente, o homem, vai vigiá-la e que em troca o prazer, serpente, vai atacar a mente, homem, oferecendo os prazeres mais básicos, morder o calcanhar. Então percebam que ele pega um texto que está escrito uma coisa e na verdade interpreta e acha outro significado que não tem nada a ver. Isso aí é perigoso. Hoje em dia acontece muito isso aí. A pessoa lê a Bíblia lá e interpreta da maneira como ela bem entende. E isso está errado. Então ele vai bater na tecla de que os reformadores, eles faziam essa interpretação literal. Eles buscam, lógico, sem ignorar algumas alegorias que a própria Bíblia traz, como Paulo trouxe lá em Gálatas, mas Paulo é um autor inspirado e ele interpretou a alegoria, por exemplo, de Sara e de Agar, mas não viajou. Tinha sentido quando ele falou que elas representariam as duas alianças. Não viajou, não fez igual o Filo aqui, que deu aquela, né, a serpente, a mente, não sei o quê, nada a ver. Então ele vai falar que os reformadores, eles tinham esse sentido literal, eles buscavam o que o autor quis dizer. Depois os modernos, ali pela época do iluminismo, eles já começaram a ignorar o que o autor quis dizer e começavam a falar que a interpretação, o sentido estava no próprio texto. Então, ignorou lá o autor. E os pós-modernos falaram o seguinte, que o sentido não é o que o autor quis dizer, não é o que o texto está dizendo, mas é o que eu quiser.
Então ele passou a responsabilidade aí para o leitor. Então o que o leitor lê e entender é o sentido. Isso que eles querem dizer. Então é viagem total, e o pior é que acontece mesmo. Então você vê que tem pessoa aí que viaja. Que tem vários exemplos interessantes dessas pessoas aí que viajam e não precisa ir muito longe. Você vê aí diversas pessoas interpretando a Bíblia da maneira como bem entender. Logo no início do livro, o autor aqui, o Augusto Nicodemos, já deixa bem claro pra gente que a Bíblia ela é um livro humano e divino. Nós não podemos ignorar isso. Nós também não podemos ignorar a iluminação que o Espírito Santo nos dá ao fazermos a leitura da Bíblia. E ele conclui o livro dizendo o seguinte: sempre existiram intérpretes da Bíblia que foram capazes, dentro de suas limitações e de sua época, de entender a mensagem das Escrituras e transmiti-la ao povo de Deus. Porque vai ter muita gente que vai falar que... Geralmente quem bate na tecla de que não existe a verdade absoluta vai falar que não existe sentido no que a Bíblia escreveu e tudo mais, e vai interpretar da maneira como bem quiser aí. Então ele fala que não, sempre teve pessoas que conseguiram interpretar e passar para as gerações seguintes. E aí ele continua: aprendemos ainda que os mesmos problemas de interpretação recorrem com os intérpretes das diferentes épocas e escolas. Um deles é a tensão entre o literal e o alegórico, como nós já dissemos aqui anteriormente. Ele vai falar a respeito dos gêneros literários, que é importante nós levarmos em conta na hora de ler a Bíblia também. Você tem na Bíblia narrativas, você tem poesia, você tem diversos textos ali, gêneros literários diferentes. Você não pode interpretar também tudo como literal. Você não vai pegar um texto poético e querer interpretar ele literalmente. Isso é um erro. Você tem que interpretar conforme o gênero literário. Aprendemos também que as mudanças na ciência, no mundo, na sociedade e na cultura afetam a hermenêutica bíblica. Ele fala que o que está acontecendo no mundo acaba influenciando também na teologia. Isso que é bom para a gente ficar esperto. Ele diz que nós podemos chegar ao conhecimento real do verdadeiro sentido da Bíblia. Isso não significa que podemos conhecer exaustivamente todas as coisas que foram reveladas, mas que podemos ter um conhecimento salvador certo e suficiente delas. O distanciamento que existe entre nós e os antigos textos bíblicos constitui uma dificuldade, sim. Ele vai falar: o texto bíblico ele foi escrito numa outra cultura, para um outro povo, numa língua que já não existe mais, então há dificuldade, sim. Mas não é uma impossibilidade. Ele pode ser vencido pelo estudo e oração, e podemos chegar ao sentido original da mensagem bíblica. Aprendemos, por fim, que os princípios do sistema gramático histórico de interpretação, que surgiram em Antioquia, porque Alexandria utilizava o método alegórico, pela primeira vez como princípios pensados e conscientes, representam um modelo de interpretação que mais bem corresponde aos pressupostos do cristianismo histórico quanto à natureza das Escrituras. Esse método tem sido enriquecido e acrescido pelas descobertas hermenêuticas, inclusive da pós-modernidade, sem contudo largar mão da infalibilidade das Escrituras. É esse o método que recomendamos e defendemos. Ao terminar esta obra, fica a nossa oração a Deus para que nos preserve dentro de uma postura hermenêutica comprometida com a infalibilidade e a veracidade das Escrituras, por um lado, e, por outro, aberta à utilização de ferramentas nascidas em cada geração, expurgadas dos pressupostos e premissas da incredulidade. Importante dizer, porque geralmente os liberais eles querem atacar a infalibilidade da Bíblia, vão falar que a Bíblia tem diversos erros e tudo mais, e vão ignorar um monte de coisa. Então, muito legal esse livro, o vídeo ficou até meio longo, mas é muito bom esse livro, eu recomendo. Hoje em dia é essencial estudarmos a respeito da hermenêutica bíblica, para não sermos enganados por essas falsas doutrinas que tem de montão por aí, falsos mestres que estão aparecendo aí cada dia mais, igual o capim, cada um interpretando a Bíblia da forma como bem entende, levando um monte de gente para o engano e para a perdição e para o buraco. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.